Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá para as informações desta sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Falar de competição pelo futebol, aí, pela modalidade de futebol que estão sendo realizadas no Brasil e no nosso continente, né? A quinta-feira levou mais 4 clubes para a segunda fase da Copa do Brasil. São eles América de Natal, Cruzeiro, Luverdense e a Zebra Boa Vista, né? A Zebra passeou ontem, derrotou o Goiás por 3-2. As surpresas estão dando as caras dessa edição de 2021 aí da Copa do Brasil. Como nós falamos ontem, né, Tião Prado? Uma competição bastante democrática, é a mais democrática do futebol brasileiro. A primeira fase da Copa do Brasil segue movimentada, né? E na tarde de ontem, mais um time avançou na competição. No estádio Serra do Lago, em Lusiânia, Goiás, o América de Natal venceu o Real Brasília, do Distrito Federal por 2-0 e garantiu vaga na próxima fase. Com a classificação garantida, o Mecão terá pela frente o Cruzeiro, maior campeão do torneio, que bateu o São Raimundo ao segurar um empate por 1-1. Foi no sufoco o Cruzeiro também, com o São Raimundo de Roraima, né? Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi até Boa Vista encarar o São Raimundo, né? Depois de empatar em 1-1 com o time da casa, vai voltar para Belo Horizonte com a classificação na bagagem, mas foi ali nas gatas, né? Foi difícil, hein? E ontem, Uberlândia e Luverdense empataram por 1-1, né? A igualdade no placar do Parque Sabiá, em Uberlândia, no estádio João Avelange, classificou a equipe visitante para a próxima etapa da competição. Com a vaga garantida, o Luverdense aguarda o vencedor do confronto entre Mirassol de São Paulo e o Red Bull Bragantino também de São Paulo, que entram em campo na próxima quinta-feira, dia 18, em Mirassol. E o Boa Vista segue na disputa da Copa do Brasil. Na noite de ontem, a equipe do Rio de Janeiro recebeu o Goiás no Bacaxá pela primeira fase da competição e no Elcir Rezende fez valer o mando de campo para conquistar a vitória por 3-1 e a classificação na próxima etapa do torneio. O Boa Vista vai encarar o classificado de Picos do Piauí e Atlético do Acre, que se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 17. Resultados dessa primeira rodada, então: Águia Negra 0. O Águia Negra aqui do Mato Grosso do Sul perdeu para o Vitória por 1-0. O Vitória passou. Campinense 1, Bahia 7, Madureira 0, Paysandu 1, Gama 1, Ponte Preta 2, 4 de julho do Piauí 1, Confiança 0, Rio Branco do Espírito Santo 2, Sampaio Correia 1, Cianorte Paranaense 1, Paraná Clube 0, Juazeirense da Bahia 3, Sport 2, Motoclube do Maranhão 0, Botafogo 5, Real Brasília do Distrito Federal 0, América de Natal 2, Uberlândia e Luverdense 1-1, passou a Luverdense, São Raimundo de Roraima e Cruzeiro 1-1, passou o Cruzeiro, e o Boa Vista fez 3 no Goiás, né? 3-1 no Goiás, né? Está classificado para a próxima fase, o time do Boa Vista. E na semana que vem, mais jogos aí, né? Pela primeira fase da Copa do Brasil. Falar de Libertadores, nós tivemos jogo ontem pela Libertadores, né? Pela pré-Libertadores, é a terceira fase ainda da pré-Libertadores, né? Nós tivemos o Atlético Nacional, que colocou um pé na terceira fase da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, ao derrotar o Guarani, né? Pelo placar de 2-0 no estádio Defensores del Chaco na noite de ontem. Com o resultado, o Atlético Nacional pode até perder, né, por um gol de diferença na próxima quinta-feira em casa, no estádio Atanásio Girardot, para avançar à próxima fase. O Guarani, por outro lado, tem que vencer por 2 gols ou mais para seguir vivo. O vencedor deste confronto vai enfrentar o ganhador do Universidade de Quito e Libertad do Paraguai também, né? No jogo de ida no Equador, o time paraguaio venceu por 1-0. Os times brasileiros também entraram em campo nesta semana. O Grêmio praticamente já definiu a sua vaga ao fazer 6-1 no Ayacucho, né, do Peru. Já o Santos sofreu, mas bateu o Deportivo Lara da Venezuela por 2-1. Nos demais jogos, o Júnior Barranquilla da Colômbia bateu o Caracas da Venezuela por 2-1, fora de casa, e o União Espanhola e o Montevideo Wanderers derrotaram por 1-0 em casa, respectivamente, Independiente del Valle e o Bolívar, né? Por fim, Universidade de Chile e São Lourenço empataram por 1-1. Esses foram os resultados aí da Libertadores, né? Nessa semana. E pelos regionais, né? Nós teremos aí campeonatos regionais. O Campeonato Paulista está proibido pelo governo do estado.
Mas a Federação Paulista, pelo governo do Estado de São Paulo, né? Mas a Federação Paulista de Futebol garante que vai entregar, vai realizar a competição, e, como ele disse, vai entregar a competição dentro do prazo, né? E para isso, algumas mudanças. O Rio de Janeiro parece que já vetou, né? Houve a possibilidade, foi ventilada a possibilidade de disputar os jogos no Rio de Janeiro. Parece que o governo vetou. Apesar da proibição imposta pelo governo de São Paulo, ontem os campeonatos estaduais vão continuar. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, garantiu que a prioridade é reverter a situação em reunião com João Dória na próxima segunda-feira, mas já admitiu a possibilidade de disputar o torneio em outras sedes. 3 estados aparecem como favoritos para receber o Campeonato Brasileiro. Agora são 2, porque o Rio de Janeiro era 1, né? E agora já foi vetado. Então, o governo de lá já vetou. Mas Minas Gerais e Mato Grosso do Sul aparecem firmes aí, né? Reinaldo revelou já ter contactado e recebido sinal positivo do presidente das 3 federações, né? Mas no Rio já foi vetado. Agora, tem 2 sinais positivos de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul. E põe o estádio Aral Moreira da fita aí, porque os jogos são com portões fechados, né? Daria tranquilamente para os clubes se instalarem. Tem a pista do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, Campo Grande, né? Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã seriam as cidades aí, pela logística, né? Pela logística para poder receber os jogos do Campeonato Paulista aqui no Mato Grosso do Sul. Isso se confirmar. O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Francisco Cesário, já deu sinal positivo, né, para a Federação Paulista de Futebol realizarem os jogos aqui no Mato Grosso do Sul. Eu não estou falando que os jogos vão vir aqui para Ponta Porã, nem para o estado do Mato Grosso do Sul. Estou dizendo que deu o sinal positivo, né? Essa é a informação que chega da capital paulista e confirmada aqui pela imprensa de Mato Grosso do Sul, de que o sinal positivo já tem, né? E pela logística, o aeroporto de Dourados está fechado, Ponta Porã tem o aeroporto internacional, o segundo maior do estado, né? Aliás, um dos melhores aeroportos aí do interior do Brasil. E tem Corumbá, uma logística boa também por causa dos voos, e Campo Grande, né? São as cidades aí que podem receber os jogos aí dos campeonatos do Campeonato Paulista de Futebol, né? Como os jogos serão em portões fechados, não há necessidade de ser um grande estádio, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, se vai para Minas, se vem para Mato Grosso do Sul, ou se vai dividir entre os 2 estados aí o Campeonato Paulista, de acordo com essa mudança aí, né, com a proibição dos jogos lá no estado de São Paulo. O presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Bastos, revelou que a entidade não teria prejuízos caso adiasse os jogos, mas admitiu já estar trabalhando para ter um dano caso precise levar os torneios para os outros estados. Aí há o gasto, né? Porque os voos normalmente são fretados e, no caso, os clubes, né, e a Federação Paulista queriam arcar com essas despesas, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Seria bom até para dar uma chacoalhada no futebol aqui do Mato Grosso do Sul. Não teria torcedor por causa da situação da pandemia, mas seria um atrativo aí, né, para as cidades que receberem aí os clubes, né, que estão disputando o Campeonato Paulista. São os maiores clubes do Brasil aí na atualidade, né? Tem aí Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos, né? Poderiam vir atuar aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos falar dos campeonatos regionais, já que nós falamos dos regionais, né? Vamos falar da rodada do fim de semana. Nós teremos o Campeonato Paulista neste sábado, Guarani e São Bento, às 14h30, do Major Levi Sobrinho. Novo Horizontino joga contra o São Paulo no Jorge Ismael de Bias às 18 horas. Também às 18 horas o Botafogo joga contra a Ponte Preta no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E no mesmo horário o Santos joga contra o Ituano na Vila Belmiro. No domingo, 3 jogos, Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque, 15 horas. 18 horas, o Red Bull Bragantino joga contra o Santo André em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedid. Em São Caetano do Sul, né? Às 18 horas, o São Caetano enfrenta o Corinthians no Anacleto Campanella. E na segunda-feira, o Mirassol joga contra a Inter de Limeira, lá no Municipal de Mirassol. Na Taça Guanabara, sábado, 3 jogos, Madureira e Resende no Conselheiro Galvão às 14h30. 17 horas, Nova Iguaçu e Vasco da Gama no São Januário. Às 20h05, né, 20 horas e 5 minutos, o Bangu joga contra o Botafogo no Newton Santos, no Engenhão. Domingo, 2 partidas, Portuguesa e Volta Redonda no Luso Brasileiro. Às 17 horas tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense no Maracanã. E na segunda-feira,
15 horas, Boa Vista, né, e Macaé jogam no Bacaxá. No Campeonato Gaúcho, quarta rodada também do Campeonato Regional de lá, nós teremos os seguintes jogos. No sábado, Internacional Ipiranga no Beira-Rio, 20 horas, né? 21 horas tem Juventude Pelotas no Alfredo Jaconi. O Esportivo joga contra o Grêmio na Montanha dos Vinhedos às 15 horas. E ainda sem horário definido, São Luís enfrenta o Novo Hamburgo no União Frederiquense. O Aimoré joga contra o São José no Cristo Rei, também sem horário definido ainda. E também sem horário definido, o Brasil de Pelotas enfrenta o Caxias no Bento Freitas. O Campeonato Sul-Mato-Grossense, terceira rodada, 15 horas de sábado, Aquidauanense e Novo jogam no Estádio Noroeste, lá em Aquidauana. Domingo, teremos duas partidas, né? O Dourados joga contra o Operário no Douradão, o Costa Rica enfrenta a Cerque e Chapadão no Laertão, lá em Costa Rica, e na quarta-feira tem Três Lagoas e União ABC no Estádio Madrugadão, lá em Três Lagoas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Seu Corá FM, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.